Nós começamos uma nova série de exposições em Josué. O título da nossa mensagem hoje é Atravessando os Jordãos da Vida. Deus disse: eu dou a vocês a terra. Mas diante deles estava o quê? Um rio para atravessar. Um rio a vencer. Humanamente falando, essa travessia era impossível. Impossível. Humanamente falando. Eram aproximadamente 1 milhão de pessoas. Pense aí, para atravessar o rio. O rio era fundo, largo, praticamente não existiam vals, que é quando o rio afunila e fica um pouquinho mais raso também, fica mais fácil de passagem. Como se fossem passagens naturais. Não existiam praticamente. E ainda mais na época que eles estavam. Olha aí o capítulo 3, versículo 15. Que narra a travessia do Rio Jordão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Ou seja, estava na época da cheia do Jordão. Tem alguns teólogos liberais que insistem em dizer que é porque eles atravessaram porque estava na época de seca, né? Mas não tem como. Não enche de um dia para o outro, né, o rio? Então a gente sabe que estava na época da cheia. Construir balsas ou barcos para essa quantidade de gente, sem chance. Não havia tecnologia também das pontes. Ou seja, pelas condições que eles tinham, que existiam para o povo ali, era impossível atravessar. Mas atravessar o rio, esse rio Jordão, ele representa algo muito importante. Era de extrema importância para a fé de Israel. Significava o cumprimento da promessa de estarem na terra prometida. Além disso, era importante atravessar o Rio Jordão porque simbolizava abandonar o Egito, deixar o deserto para trás. Também significava vencer um grande desafio, um grande obstáculo, e essa vitória serviria como sinal da presença de Deus. A gente sabe que Deus sempre manifestou sinais da sua presença. Ele sempre manifestou a sua presença por meio de sinais. Muitas vezes pessoas eram confirmadas pelo povo como vinda do Senhor quando existiam sinais juntos, quando faziam sinais e maravilhas. Então nós temos diante de nós, no texto de hoje, os preparativos para aquele momento, para essa travessia. Quais as providências Josué tomou para preparar o povo para a travessia? E a ideia é ligar essa preparação para atravessar o Jordão com a preparação que precisamos fazer na nossa vida para vencermos os obstáculos que surgem no caminho. Como que a gente vai fazer essa ligação? Nós vamos olhar para o texto e veremos como eles se prepararam para passar essa dificuldade. E a partir disso, nós vamos extrair princípios para superarmos obstáculos que enfrentamos e enfrentaremos. Ok? Josué capítulo 1, versículos de 10 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol.
Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Então Josué preparou o povo. Como que foi essa preparação? Primeiro, Josué orienta líderes do povo. Olha o versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: vocês lembram que essa estrutura de liderança foi montada por Moisés. Moisés estava extremamente fadigado, carregando as cargas do povo sozinho. E Deus usa seu sogro, Jetro, para instruir Moisés, para criar uma estrutura de liderança. Escolher homens capazes, que são tementes a Deus, rejeitem a avareza. Eles iriam ajudar a passar orientações, julgar causas, facilitando a assistência a todas as famílias. Imagine só, Moisés sozinho, dando assistência para 1 milhão de pessoas. Praticamente impossível, né? Ele estava muito cansado. Então Josué, mesmo assumindo o serviço de principal líder do povo, ele reconhece os príncipes, os juízes que foram designados na época de Moisés, os anciãos, e então os fortalece, ensina e enfatiza a liderança deles, dando uma missão de comunicar ao povo o que seria feito. Imagine Josué chegando com o povo, fala assim: não, eu sou o líder agora, vocês, eu vou escolher outros, né? Não, a liderança já estava instituída dessas divisões. Josué reconhece essa liderança, ensina, encoraja e dá uma missão para eles. A segunda coisa que Josué fez para preparar o povo: Josué ratifica as promessas de Deus. Olha aí o versículo 11, o versículo 13 e o 15 também. Diz no versículo 11: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Há dúvida nessa palavra de Josué? Ele não tinha dúvida. Era algo certo. Versículo 13. Ele diz: o Senhor vosso Deus, no final, vos concede e vos dá esta terra. Eles ainda não tinham entrado, mas já era dado para eles a terra. Versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, Deus lhes dá a terra. Então Josué ratifica as promessas de Deus. O povo conhecia as promessas. A essa altura, os livros do Pentateuco já tinham sido escritos. Em Deuteronômio, nós vemos Deus falando o que para Moisés direto? Escreva, escreva, escreva. Então, provavelmente, esse livro de Josué, que Josué cita lá no versículo 8, olha aí: não cesse de falar deste livro da lei. Então, este livro não poderia parar de falar, era o Pentateuco, um livro que continha os escritos de Moisés. Isso é importante porque quando Josué fala das promessas, ele está enfatizando o que está escrito, o que o povo já tinha recebido de promessa, e cumprindo a ordem de não parar de falar sobre o livro da lei. Nós falamos na pregação passada e precisamos enfatizar hoje: as certezas fazem diferenças no processo. A esperança é a certeza de que algo virá. Esperança e fé atuam juntas. Não existe fé sem esperança e esperança sem fé. Então, quando confiamos em um Deus que cumpre suas promessas, andamos movidos pela esperança, pelas certezas, à espera de que certamente se cumprirá o que Deus falara.
Como, por exemplo, nós vimos em Atos, depois da subida do Senhor. Jesus subiu aos céus e os discípulos ficaram olhando a subida. E eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, o coração dos discípulos. Nosso mestre se foi, e o que será de nós? Toda a nossa vida de comunhão com Deus foi ao lado do mestre. Então o que será de nós? Mas 2 anjos, 2 varões vestidos de branco chegam e falam o quê? O que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele descerá. A esperança que eles precisavam para motivar a missão deles. E aí eles foram. E começa o que nós conhecemos como Pentecostes. Então, Josué, ele reconhece e orienta os líderes do povo. E Josué ratifica as promessas de Deus. Josué também manda preparar as provisões. Comida. Olha o versículo 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias eles vão passar. Até aquele momento, o que eles comiam? Que Deus dava para eles no deserto? Maná, né? O alimento que caía do céu. É a ideia de que vinha diretamente de Deus, né? Esse cair do céu, não que literalmente caiu. Toda manhã, menos aos sábados, aparecia flocos brancos depois do orvalho da manhã, no chão, que o povo colhia e normalmente moía, fazia pães, bolos. Em Êxodo diz que tinha gosto de bolo de mel. E era isso que eles se alimentavam. Passaram 40 anos comendo maná. Mas a ordem de Deus era que quando chegassem na terra prometida, eles comeriam do que a terra lhe desse. O que está implícito nessa ordem de preparar marmita, comida? O maná vai cessar. O maná vai cessar. Agora pense comigo que ato de fé. Você diante do Rio Jordão transbordante, e você está lá fazendo pão, bolo de maná, e sem saber como vai atravessar, mas certos de que iriam atravessar depois de 3 dias. Eles precisavam preparar a marmita, uma forma de se preparar para a travessia. Josué orienta os líderes do povo. Josué ratifica as promessas de Deus. Josué fala para eles prepararem as provisões, a comida. E quarto e último, Josué assegura a unidade e a cooperação de todas as tribos. Versículos 12, Josué fala aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo que eles tiveram, qual foi o acordo, qual foi a ordem de Moisés para eles. Eles chegaram ali no Jordão sob a liderança de Moisés e haviam povos que os israelitas guerrearam e venceram do lado de cá, antes de passar o rio. 3 tribos, na verdade 2 tribos e meia, Ruben, a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, chegaram para Moisés e disseram que queriam ficar deste lado do Jordão. Eles não queriam passar, porque as terras deste lado do Jordão eram melhores e mais apropriadas para a pecuária. E eles trabalhavam com isso. Moisés concordou, ok? Mas fez um acordo, deu uma ordem de que os guerreiros atravessariam, as mulheres, as crianças, o gado ficaria, mas os guerreiros atravessariam junto com as demais tribos para conquistar toda a terra. E depois eles retornariam, passariam o Jordão novamente. Josué lembra eles deste acordo. E aí é interessante porque ele diz no versículo 15: até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. E aí vocês podem retornar. Só havia descanso verdadeiro quando todo Israel estivesse descansando, porque eles são um só povo.
mesmo que estejam divididos em tribos. Tenham ênfases diferentes essas tribos, serviços diferentes. Só há descanso verdadeiro quando todas as tribos, todo o povo estiver descansando, usufruindo da terra. Josué queria não só cumprir uma ordem que Moisés havia dado, mas também era a lógica que existia eles participarem tanto para a guerra quanto em um sentido espiritual. Qual que era a lógica para a guerra? Aumentaria os números de soldados, certo? Se eles ficassem sem os soldados da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, Deus os faria vencer, ok? Claro. Mas eles aumentaram a quantidade de exército. E espiritualmente demonstra que Israel é um povo só. O povo de Deus. Ele quer despertar consciência de união, amor e solidariedade. Então, é como se eles dissessem assim: ok, vocês já estão desse lado, já tem a terra de vocês, mas lembre que os seus irmãos ainda não têm. Vocês que guerreiam, vamos juntos. Depois vocês voltam e usufruem da terra. Com isso, Josué consegue a obediência do povo, porque eles reconhecem que Deus estava com Josué, assim como esteve com Moisés. Olha o versículo 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E era tão real, tão forte a realidade do povo estar com Josué, porque eles viam a presença de Deus com Josué, que todo povo que desobedecesse teria pena de morte. Versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Então somente ser forte e corajoso. Nós vimos como foi a preparação para atravessar o Jordão. Josué orienta os líderes do povo. Josué ratifica as promessas de Deus, enfatiza. Eles preparam comida e Josué assegura a unidade e cooperação de todas as tribos, lembrando que eles são um só povo. Eles precisam permanecer unidos na conquista da terra. Agora a pergunta que devemos fazer é o que esse texto tem a ver com a gente. O que esse texto ensina para a nossa realidade? Esse texto representa a passagem por cima de grandes obstáculos e dificuldades que os cristãos encontram no caminho da Canaã Celestial, da Nova Jerusalém. Então, os preparativos de Israel para atravessar o Jordão são para nós um alerta, um sinal de que nós também devemos nos preparar para atravessarmos as dificuldades da vida. Quantas vezes em nossa vida encontramos Jordões que precisamos atravessar para continuarmos avançando na jornada? Muitas vezes, não é mesmo? Muitas vezes. Como enfrentar o pecado, superar crises financeiras, crises familiares, conflitos no trabalho ou nos relacionamentos de maneira geral. Superar problema de saúde. Como tomar decisões que são importantes. Todos os dias parece que temos um Jordão diante de nós. E por que tantos não atravessam? Alguns nem começam, nem tentam. Veem a dificuldade, deixa eu voltar, recuar, né? Outros começam, mas se afogam, não conseguem passar. A resposta é: muitos não se preparam. E Deus manda a gente se preparar. Eles tinham uma missão impossível aos olhos humanos, como vimos. Mas eles sabiam da presença do Senhor com eles. Eles não poderiam atravessar com as próprias forças, mas o Senhor pode e vai fazê-los atravessar. Então, o que podemos fazer? O que cabe a nós fazermos? Nos preparar. Eles fizeram o que estava ao alcance deles.
se preparando para quando chegar a providência do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes erramos nessa questão. Nós vamos resolvendo as coisas à medida que aparecem, vivendo como de improviso a vida. Como de improviso. Alguns não possuem estratégia de vida em Cristo. Não quer dizer que as coisas vão acontecer do jeito que planejamos, sempre do jeito que planejamos. Mas nós fazemos o que nos cabe, nos preparando para quando Deus disser, atravesse o Jordão. Somos chamados a termos sabedoria e discernimento, não é mesmo? Inclusive, a gente está lendo Provérbios, aqui, na hora do culto. Cheio de palavras para termos sabedoria e discernimento. Sabedoria nas situações da vida, agimos de acordo com o propósito de Deus, com o caráter de Cristo. Discernimento tem mais a ver com essa preparação. Prever os precipícios, se preparar para problemas, saber qual a natureza, que tipo de problema e desse precipício que vamos ter na jornada. Então, diante dessa realidade, que inevitavelmente atravessaremos o Jordão na vida, como podemos nos preparar? Primeiro, busquem referências, modelo de vida. Eles tiveram Moisés, tinham Josué, os anciãos, que são esses príncipes, e com certeza tinham outras pessoas ao lado que olhavam e serviam de modelos de vivência, de fé. Essa confiança que os líderes e muitos outros tinham em Deus, nas promessas de Deus, e de que não seriam desamparados por Deus, inspirava a fé no povo. Inspirava a fé no coração deste povo. E eles poderiam seguir pela fé. Meus irmãos, como eu sou grato a Deus. Como sou grato a Deus por homens e mulheres que me serviram e servem de padrão de fé para a minha caminhada. Deus que os coloca para nosso aperfeiçoamento, com a intenção de olharmos e imitarmos o coração dessas pessoas. A gente sabe que Paulo diz, sede meus imitadores, e observe os que andam segundo o padrão que tendes em nós. Hebreus 13:7, os irmãos podem abrir a Bíblia, também diz sobre os líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Todos os seres humanos são pecadores. Todos têm suas falhas. Mas precisamos amar e temer a Deus, buscar viver pela fé, encontrar pessoas referenciais que foram intencionais na sua busca pela fé para viver os obstáculos da vida. Porque se a gente não for intencional nessa busca de referenciais, nossos referenciais podem ser e provavelmente serão para satisfazer o nosso ego, para satisfazer o nosso orgulho, não para a glória de Deus. É inevitável esses referenciais, porque nós somos seres altamente influenciáveis. Todos seguem referências, consciente disso ou não. E o que mais tem no mundo é aqueles que não devem ser imitados. E que fazemos questão de observar essas pessoas. Estão nos filmes, séries, mídias sociais, estão no seu trabalho, na escola, faculdades, estão no futebol que você joga, no lazer com sua família. Estão na igreja muitas vezes. E até dentro da sua casa muitas vezes. Na hora da crise, na hora que as águas do Jordão tocarem os seus pés, nós seguiremos aquilo que observamos, aquilo que gastamos tempo vendo e ouvindo. Precisamos nos preparar, buscando modelos de pessoas que caminham pela fé. Pessoas que confiaram no dia em que o Jordão se apresentou diante delas. E aí essas pessoas nos inspiram a confiarmos no mesmo Deus que elas confiaram.
precisamos buscar modelos referenciais de fé. Segundo, precisamos relembrar e nos firmarmos nas promessas de Deus. Deus fez isso com Josué, lembrou ele. Josué fez isso com os príncipes com o povo. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Eu lembro também do Salmo 42 que diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. No versículo 6, diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. O salmista, os filhos de Corá, está trazendo à memória o que dá esperança para enfrentar a alma perturbada. O Jordão que eles precisavam atravessar. Onde estão as promessas de Deus? Onde podemos ter acesso às promessas de Deus? Aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que Deus diz: não cesse de falar deste livro. Medite nele de dia ou de noite. E de noite. Ou no Novo Testamento a gente tem: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo para Timóteo: permanece naquilo que aprendeste, as sagradas letras. Meus irmãos, para estarmos preparados precisamos ler, meditar a palavra de Deus. Alguém pode dizer: mas eu tenho o Espírito Santo comigo. E eu digo: é por isso mesmo que precisamos meditar na palavra. Muitas vezes, para atravessarmos as dificuldades, o Espírito nos traz ao coração as verdades de Deus. Mas Ele não inventa, Ele não implementa nova revelação no nosso coração. Ele traz ao coração o conhecimento que já temos e que é para aquele momento específico que precisamos. Nós chamamos isso de iluminação. Ele ilumina nossa mente para nos fazer lembrar daquela verdade que nós conhecemos, porque lemos a palavra de Deus e que precisamos para aquela situação. Mas se nossa mente estiver vazia da palavra de Deus, Ele vai trabalhar com o quê? Não apagueis o Espírito. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos, ter o coração cheio da revelação de Deus. Então, o que podemos fazer, o que precisamos fazer para nos prepararmos, para atravessarmos o Jordão na nossa vida? Primeiro, nós precisamos reconhecer, buscar referências, modelos de fé na nossa vida. Segundo, precisamos relembrar e nos firmarmos nas promessas de Deus que estão na sua palavra. E terceiro, tome as providências cabíveis para quando Deus nos fazer atravessar. Porque Ele vai nos fazer atravessar. A gente viu que eles não podiam fazer balsa, mas poderiam preparar marmita, comida. Sempre tem algo que é nossa responsabilidade no processo. Não desista. Não desanime. Lute. O Rio Jordão está cheio, transbordando, mas estamos à beira dele fazendo pão, bolo. Deus que vai abrir o Jordão, mas a gente precisa de comida. Além de orar e meditar na palavra, sempre terá algo que podemos preparar para quando Deus nos fazer passar pela dificuldade. Busque modelos e referenciais. Segundo, precisamos relembrar e nos firmarmos nas promessas de Deus. Terceiro, tome as providências cabíveis para quando Deus nos fazer atravessar. Prepare a comida. Quarto, busque ajuda e comunhão com os irmãos em Cristo. Muitas vezes as pessoas esperam estar se afogando para pedir ajuda. E às vezes é tarde demais. O princípio aqui é que somos um povo.
uma comunidade, uma igreja, e precisamos caminhar juntos. É por isso que os valentes não poderiam ficar lá. Precisava estar junto com o povo. Se eu preciso atravessar, busco ajuda. Mas também, se estamos vendo o outro atravessando, nós não precisamos esperar. Esteja junto. Se ofereça para ajudar. Estenda a mão se o próximo se afogar, estiver se afogando. Não sejamos aquele tipo de pessoa. Olha lá o fulano, passando por dificuldades. Está se afogando. Mas ele não pediu minha ajuda, né? Então não vou lá. Não. Muitas vezes as pessoas já não têm forças. Já engoliu tanta água. Já lutou tanto. Que não consegue abrir a boca para gritar: socorro, socorro. Não consegue, não sai a voz. Estejamos atentos. Porque somos um povo. Uma igreja. Vamos nos fazer próximos e queiramos também os outros próximos de nós. Josué enfatizou isso, lembrando que eles precisavam estar juntos na conquista da terra. Deus levanta muros de sua graça, que não nos deixa fugir do caminho. E normalmente esses muros que cercam o caminho para não sairmos, são as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Não pule o muro. Não queira escalar, passar por cima dessas pessoas. Percebamos a graça de Deus na comunhão, na ajuda, no socorro. Igreja é corpo vivo. Comunidade da fé. Povo de Deus. Não é povos, povo. Busque o irmão, a irmã, os pastores, diáconos, mas busquem. Nós nos amamos, nos ajudamos. Não precisamos estar sozinhos. Na verdade, nós não estamos sozinhos. Nós temos uns aos outros. Para nos prepararmos, para atravessarmos o Jordão, que encontraremos na nossa vida, nós precisamos buscar modelos e referenciais de fé. Também nós precisamos relembrar e nos firmarmos nas promessas de Deus. Precisamos tomar as providências cabíveis para quando Deus nos fazer atravessar. Sempre há algo que é de nossa responsabilidade. Busque ajuda e comunhão com os irmãos em Cristo. Quinto, precisamos reconhecer e seguir as instruções da liderança que Deus colocou em nossa vida. Meus irmãos, nós vivemos em uma época que muitas lideranças espirituais são autoritárias. Quem não obedecer está amaldiçoado. E dizem que a palavra deles é a palavra de Deus. Também existe o extremo, o oposto, de pessoas que não têm autoridade nenhuma em sua vida, vivendo como uma espécie de anarquia espiritual. Temos que ser bíblicos quanto a isso. E sabemos que Deus concedeu dons, concedeu pessoas para a igreja, apóstolos e profetas que lançaram os fundamentos, pastores, mestres, evangelistas, como diz lá em Efésios, mas também cita em outros locais diáconos, que são servos. Nós todos somos servos, não senhores, mas também pessoas que estão ao nosso lado. Não é somente essa liderança espiritual, mas a liderança que Deus colocou na sua vida espiritual. Muitas vezes eles não estão na liderança de algo. Esses servos guiam a igreja no aperfeiçoamento. Temos pessoas que são líderes espirituais mesmo sem estar na liderança. Reconhecemos isso também. Pais são líderes espirituais dos filhos. Como diz lá, mestres, os professores, são líderes espirituais. Esses podem errar. Esses erram. Mas acertam também. É importante ouvirmos. Deus os colocou
na nossa vida. Essa preparação, meus irmãos, para finalizarmos, não devemos guardar só para nós. Ensinemos uns aos outros a se preparar. Passemos para os nossos filhos, para a próxima geração. Vamos criar uma cultura de preparação, onde o povo de Deus, de geração em geração, esteja preparado para passar o Jordão. Porque nosso Deus está conosco. E é certo que nenhuma dificuldade que vem é maior do que o nosso Deus. E por isso podemos suportar todas e atravessar todas as dificuldades. Paulo diz, tudo podemos naquele que nos fortalece. Se prepare, porque sempre terá um Jordão para Deus nos fazer passar.